Nosso refúgio está em Deus que nos ouve. Uma vez mais, nosso refúgio está em Deus que nos ouve. O primeiro versículo que nós vamos ler do Salmo 34 é o verso 9, depois vamos ler o verso 10, depois vamos ler o verso 15, o 17 e o 19. Vou recapitular: versos 9, 10, 15, 17 e 19. Todos encontraram? Digam amém. Diz assim a palavra do Eterno, verso 9: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Verso 15: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. 17: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Diga amém. O nosso refúgio está em Deus que nos ouve. Este salmo, o salmo todo é maravilhosíssimo. Mas se fôssemos falar minuciosamente, desde o versículo 1 até o versículo 22, a gente ficaria aqui umas 2 horas ou mais falando do Salmo 34. Todavia, eu escolhi 5 versículos com esse tema: o nosso refúgio está em Deus que nos ouve. E algo me chamou aqui a atenção, quando o salmista expressa, e é o salmista Davi que compôs este salmo, no versículo de número 9, ele diz: temei ao Senhor, vós os seus santos. Ele diz: teme ao Senhor, teme a Deus. Temer a Deus não é apenas ter respeito a Deus. Temer a Deus é saber que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, temer a Deus não é apenas ter respeito, mas é estar disposto a obedecê-lo, a servi-lo de todo o seu coração. Temer a Deus é fazer a sua vontade. Temer a Deus é buscar a Ele na hora das agruras, na hora de suas maiores necessidades, porque tem necessidade que a gente mesmo resolve, irmão. E às vezes eu fico olhando para alguns crentes, coisas minutas, insignificantes, pequenas, que ele mesmo, com a capacidade que Deus lhe deu, ele poderia resolver. Aí ele chega diante de Deus: meu irmão, probleminha pequena a gente mesmo resolve. Vamos procurar obter resposta de Deus nas coisas grandes. Lá em Jeremias 33:3 ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Deus tem coisas grandes para você. Eu não sei porque a gente fica insistindo naquilo que é pequeno. Às vezes você insiste num relacionamento que Deus sabe que não vai dar certo, que Deus sabe que não lhe fará bem, que Deus sabe que não lhe trará nenhum proveito conjugal, e você
persiste naquilo, não sabendo que Deus quer coisas grandes. Deus tem um lindo príncipe para você, uma linda princesa. Deus tem algo maravilhoso. Sabe por quê? Porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus nos dá é bom. Mas primeiramente a gente tem que temer a Deus. E este versículo 9 é muito importante. Temei ao Senhor, vós os seus santos. Mas pastor, mas santos aqui? Santos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Eu, novo crente, fui para a igreja, sentou ao meu lado um não crente. Aí o pastor dizia: olha, aqui é a igreja de Deus. O não crente ouviu aquilo e me disse: pastor está dizendo que aqui é a igreja de Deus? Mas as igrejas que eu tenho ido, e até a minha igreja mesmo que eu frequento, tem santo pendurado na parede, santo até no teto, mas aqui eu não estou vendo nenhum santo. Não tem nenhum santo aqui. O pastor está dizendo que é a igreja de Deus. Eu digo: é verdade, aqui não tem nem santo pendurado no teto, nas paredes. Os santos são esses aqui que estão ouvindo a palavra de Deus. Então, santos aqui é aqueles que servem a Deus em verdadeira santidade. E a Bíblia é clara em nos dizer: temei ao Senhor, vós, os seus santos. E aí diz, porque nada falta aos que o temem. Ou seja, eles não terão falta de nada. Está te faltando alguma coisa? Você que crê piamente em Deus, eu garanto que não. Porque até no salmo que o senhor leu, verso 1 do Salmo 23, diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha, não falta vitórias, lutas. Está pensando que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tem luta, tem bênção, tem milagre, tem resposta, mas tem uns probleminha também para você se chegar a Deus. Então não tem falta de nada. E este Salmo 34 é maravilhoso, porque o verso 10, olha o que diz: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Os leõezinhos, diz uma outra versão. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Você vê, há uma diferença. Primeiro, o verso 9 diz: aqueles que temem ao Senhor. Teme ao Senhor. É para temer a Deus. Não apenas respeitá-lo, mas obedecer. Aí a porta vai estar aberta para você pedir. Pastor, vai estar aberta? Vai. Porque João capítulo 9, verso 31, está escrito: e sabemos que Deus não ouve a pecadores. Deus não tem compromisso, irmão Luiz, com pessoa que não tem compromisso com Ele. E sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Ele ouve. Aleluia. Alguém temente a Deus. Por isso no verso 9 diz: temei ao Senhor, temente a Deus. Aí a porta das petições, ela vai estar aberta para você. E aí vai acontecer o que diz o verso 10: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam, você vê que é usado o termo aqui, buscam, porque tem gente que quer que o milagre venha do céu e caia no seu colo. Ele chega na igreja, cruza os braços e diz: hoje eu quero receber milagre, hoje eu quero receber a minha bênção. Mas a igreja glorifica, ele não glorifica. Os adoradores levitas adoram, ele fica lá com os lábios cerrados, o maxilar engessado.
Não dá um glória a Deus, não dá um aleluia, não pede nada para Deus. Ô meu irmão, para aí. Como é que você vai receber milagre sem pedir? A minha Bíblia diz lá em Mateus 7,7, ó, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei, e o que vai acontecer? A porta vai se abrir, meu irmão. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta vai se abrir. Aleluia. Deus está disposto, Deus está interessado em te ouvir, mas você precisa buscar. O verso 10 do Salmo 34 diz, ó, que os leões necessitam e sofrem fome, os filhos dos leões, mas os que buscam ao Senhor. Você está buscando a Deus? Você tem buscado ao Senhor? Porque é impossível você obter vitória, respostas, sem buscar a Deus. Pastor, mas como se busca a Deus? É fazendo o que você está fazendo hoje, vindo para a igreja, é você orando, olha para cá, é você lendo a Bíblia, a palavra de Deus, é você alimentando-se dela. Isso é buscar a Deus. O meu irmão não pode me ajudar, o meu pastor não pode me ajudar, a minha família não pode me ajudar, meus filhos não podem me ajudar, mas eu tenho 2 joelhos e uma boca, e eu vou colocar os joelhos no chão, e eu vou falar com Deus, e Deus vai mudar esta situação, Deus vai mudar a minha história. Buscar ao Senhor. Olha o que diz o verso de número 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Justos aqui é retos, santos. São aqueles que fazem a vontade de Deus. Mas diz aqui, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Você vê, ó, os olhos do Senhor estão assim, ó. Você é justo? Deus está olhando para você. Você é justo? Deus está olhando para você. Você é justo? Deus está olhando. Diz que os olhos do Senhor estão sobre o justo. Ou seja, você está debaixo do olhar de Deus. Olha para cá, eu vou ser mais explícito. Os olhos de Deus estão fitos em você. Deus está te vendo. Deus sabe da tua necessidade. Deus sabe porque você adentrou aqui. Irmão, em todas as áreas da nossa vida, Deus está disposto em nos atender. Você está precisando de emprego? Deus dá o emprego. Está precisando de saúde? Deus dá saúde. Está precisando de um casamento? Deus dá casamento. Mas Ele dá casamento, viu? Ele não dá encrenca para você. Porque tem gente que não espera o tempo de Deus, aí começa a viver a realidade do Evangelho de João. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aí vem um tribuloso, não, meu irmão, e você agarra, é bênção. Ou vem um que já é casado. Ô irmão, e tem gente que às vezes posta até no Facebook: estou agradecendo a Deus porque recebi a minha bênção. Mas o camarada largou da família para casar com você. Isso é bênção? O que é bênção para você é maldição para outra. Isso não é bênção, isso é cilada, cai fora. Escape por sua vida. Oh meu irmão, bênção vem do Senhor. Aleluia. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Aponta o dedo de profeta para esse irmão, para essa pessoa bonita que está ao seu lado, e diga para ele: Deus ouve a sua oração. É só você clamar. Deus ouve a tua oração. É só você clamar. Ah, está precisando de um casamento, de um esposo, de uma moça, mas uma moça crente, uma moça fiel, né? Alguém que vai te corresponder, alguém que não vai te trazer dor de cabeça, que vai te trair. Não, Deus vai preparar o melhor para você.
se você souber esperar no Senhor e buscar a Ele. Porque ali diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos. Às vezes tem momento que, pastor, mas ouvidos atentos, mas porque eu clamo e parece que o céu está de bronze e Deus não me responde? Porque é assim mesmo. Mas o silêncio de Deus não significa que Ele não está te ouvindo. Mas por que Ele ainda não respondeu? É porque não chegou a hora, não chegou o tempo. Mas Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz que para todas as coisas há um tempo determinado por Deus. Vai chegar a hora da resposta vir para a tua vida e o nome do Senhor será glorificado. O verso de número 17, olha aí que coisa linda. Diz assim: os justos clamam e o Senhor não ouve. É isso? E o Senhor os ouve. Os justos clamam. Olha, irmão, e o Senhor os ouve. Você já pensou as possibilidades que você tem aí em suas mãos diante desta palavra? Pastor, mas quem é justo? Justo aí, a irmã bem falou, a irmã Maria José. Justo não é aquele que nunca peca, ou impecável. Isso não existe. Não tem um que não peca, e nós pecamos todos os dias. Mas justo aí no sentido literal da palavra é aquele que ainda que peque, ele se dirige à fonte do perdão, busque o perdão e a clemência de Deus, e ele é perdoado e absolvido. Deus o leva até ao Calvário, no chuveiro da regeneração, e dá um banho de carmesim nele. Ele fica limpo mais do que a neve. Então esse é o justo. E a Bíblia diz: os justos clamam e o Senhor os ouve. Esse justo é você. Esse justo é você. É só você clamar. Qual é a tua necessidade? Qual é o teu maior desejo? O que você mais precisa nesta noite? Clame ao Senhor, porque Ele vai te ouvir. E o mais importante, depois da vírgula, a segunda vírgula, vem o seguinte: e os livra de algumas. Você vê que o interesse de Deus é de te livrar de todas as tribulações, todos os problemas. Porque crente problemático é uma história, irmão. Crente já é queixoso, murmurador que só, ainda rodeado de problema. Misericórdia, irmão. Se torna um crente problemático. Você chega a ele: como é que tá as coisas? Irmão, para ser sincero, a coisa tá preta. Ele não tem bênçãos para contar. Mas Deus quer mudar a tua história para você dizer: não, existe um Deus no céu que me ouve, e eu tenho clamado a Ele dia e noite, noite e dia, e Ele tem ouvido as minhas orações, e Ele tem me livrado de todas as minhas angústias. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas, diga para o teu irmão, de todas as suas angústias. O que tem angustiado o teu coração, o que tem te deixado triste, faça isto. Aceite o conselho de Deus para você. Busque ao Senhor nesta noite. E o verso de número 19 é mais contundente, porque diz assim: muitas são as aflições dos justos. Muitas são. Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 16, e o verso 33. Ele diz: eu tenho-vos dito isso, para que em mim vocês tenhais paz. Vocês vão ter paz em mim. Mas fique sabendo, no mundo tereis aflições.
mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se Jesus venceu, você vencerá também. Se Jesus venceu, o Ministério Hope vencerá também. Se Jesus venceu, a Igreja Hope vencerá também. Porque Ele venceu por nós. Ele venceu por mim e por você na cruz. Ele venceu por nós. Então preste atenção. Muitas são as aflições do justo. Fique sabendo que você não terá uma vida fácil, isenta de problemas e de adversidades. Nananina, não. Para você entender melhor. Você vai ter muitos problemas, você vai ter muitas lutas, você vai ter muitas dificuldades, mas fique sabendo também que de todas o Senhor Deus vai te dar livramento. Mas de todas elas o Senhor o livra. Eu vou terminar. Eu ouvi o irmão dando o seu testemunho, e esse testemunho aqui já tinha subido ao meu coração. Eu disse: está vendo? O irmão está dando testemunho. É uma confirmação para mim falar o que já estava proposto no meu coração. Escute bem isso. Uma de nossas irmãs aqui, próximo, na cidade de São Vicente, irmã fiel, isso há mais de 25 anos aconteceu. Uma irmã fiel, segunda dirigente do círculo de oração da igreja, de repente, ela, sua família, começou a enfrentar uma luta ardente, uma prova terrível. Escute bem isso. Uma irmã fiel ao Senhor, o seu esposo, que trabalhava numa empresa em Cubatão, já há 8 anos, deu um problema lá de roubo, e pegaram ele como bode expiatório, e o mandaram embora sem direito a nada, injustamente. Tinha uma economia dos 8 anos que ele trabalhou ali, mas como foi demitido, sem direito a nada, preste atenção. Ela tinha um filho e um outro pequeno, mais um filho de 12 anos de idade, que trabalhava na guarda mirim, ali em São Vicente. De repente o menino também foi demitido. E uma grande luta começou a se apresentar naquela casa. E a irmã orava, a irmã chorava, pedia orações na igreja, falava com as suas companheiras de orações, lá no círculo de oração da igreja, pedindo, contando o seu problema, e ela orando ao Senhor, e a resposta não vinha. Já nos primeiros meses, o esposo, o marido dela, saía de casa de manhã e só voltava no crepúsculo da tarde, procurando um trabalho. Irmão, ele conseguiu gastar a sola de um sapato durante 6 meses. Gastou toda a sola do sapato. Saía de manhã e voltava à tarde, e em todos os lugares, deixando o currículo e deixando as suas propostas de trabalho, e ninguém ligava para ele, ninguém interessou no seu trabalho. E a coisa foi apertando. Escute bem isso. Foi um certo dia que chegou o 6º mês, quando havia acabado tudo naquela casa. A irmã desesperada, orando noite, orando de dia, orando de madrugada. E um certo dia, ela colocou na mesa o último arroz que tinha para ser feito. Ela fez aquele pouquinho de arroz, tinha um pouquinho de feijão, ela fez, já não tinha mais mistura, não tinha mais nada. E ela disse para o seu esposo: olha, eu tenho uma notícia ruim para dar para vocês.
ela, o seu esposo, filho de 12 anos e um de 3 anos. Mas qual é a notícia? Olha, não temos mais nenhum alimento na nossa casa. E ela disse isto com lágrimas. Escute bem isso. Ela diz: olha, amanhã eu não sei, mas nós não temos leite mais para dar para o nosso pequeno. E esta será a nossa última refeição. Acabou tudo. Aí o esposo até nem quis comer, foi lá para a sala. E ela, bem confiante, orou, eles foram dormir. Mas por volta das 3 horas da manhã, escute bem isto, o Espírito de Deus incomodou aquela irmã para levantar e orar. E ela o fez, dobrou seus joelhos junto à cama e começou a orar com gemidos. E ela dizia: Senhor, tu sabe que daqui a algumas horas vai amanhecer o dia. E olha, eu não tenho leite para o meu filhinho. Acabaram todos os nossos alimentos. O que é que eu vou fazer, Senhor? Eu tenho sido fiel a Ti. Tu sabe que o meu esposo era dizimista, mas ele foi injustiçado lá na empresa, foi mandado embora sem direito a nada. Meu filho que trabalhava, que ajudava, ganhava um pouquinho também, foi mandado embora da guarda mirim. E agora o que será de nós? E ela com lágrimas orava. O esposo ouviu o seu gemido, dobrou os joelhos também e começou a chorar ao lado dela naquela cama. Mas depois de uma hora de oração, por volta das 4 horas da manhã, a resposta de Deus veio. E Deus falou fortemente aos ouvidos daquela irmã. E o Senhor Deus disse: olha, minha serva. E quando Deus falou isso, ela começou a chorar. Porque, irmão, não tem coisa melhor do que no momento da prova, da tribulação, da dificuldade, você ouvir a voz de Deus dizendo: meu servo, minha serva. E Deus disse: olha, minha serva, espere amanhecer, e você vai fazer o seguinte, me obedeça. Você pega o seu filhinho e você vai até ao supermercado Carrefour. Escute bem isso. Os irmãos sabem que o supermercado Carrefour é uma grande rede de supermercado. Tem em Santos, tem em São Vicente, em São Paulo, em toda a grande São Paulo, nas grandes cidades do Brasil. E foi exatamente isso que Deus disse: ó, você espera amanhecer, pega o seu filhinho. Deus foi específico: pega o seu filhinho e vai até o supermercado Carrefour. E chegando lá, você pega 2 carrinhos e coloca tudo quanto você está precisando de alimentos para sua. Quando Deus disse isso, ela começou a glorificar a Deus, a falar em línguas estranhas, e a glória de Deus tomou conta. E ela nem pensou como é que ia tirar a compra dali. Mas não, olha, irmão, não esperou, não conseguiu dormir mais aquele resto de madrugada. Quando chegou por volta das 8:30 da manhã, o supermercado abre um pouco mais, né? É para a partir das 9, 9:30. Ela foi lá para o supermercado Carrefour, que tem lá em São Vicente. Escute bem isso. E ficou lá, esperando o supermercado abrir. Quando abriu, irmão, mais do que ela foi a primeira, já pegou
um carrinho, o filho com dificuldade para empurrar o outro. Ela pegou aquele carrinho e começou a passar nas prateleiras e começou a pegar tudo quanto ela precisava para sua manutenção. Passou ali no arroz, pegou 5 pacotes de arroz, pegou vários pacotes de feijão, pegou óleo e foi pegando as misturas, e foi pegando, de repente passou ali nos frios, ali o garotinho viu o Danone e puxando a barra da sua saia, mãe, eu quero Danone, mãe, eu quero Danone. Ela pegou vários pacotes e colocou lá, e foi encheu o primeiro carrinho, e aí foi encheu o segundo carrinho. Mas escute bem o que aconteceu. Quando os 2 carrinhos estavam superlotados, ela começou a suar frio. Mas por que, pastor Adão? Ela não tinha 1 centavo no bolso. Foi até o supermercado a pé, andando com seu filhinho. Ela não tinha dinheiro para pagar aquela grande compra que estava ali nos 2 carrinhos. E ela começou a suar frio. E o garoto puxava a barra da saia. Mãe, vamos logo, mamãe. Eu quero chegar em casa para comer Danone. Eu quero tomar Danone, mãe. Ela disse, espera aí, meu filho, espera aí. Mamãe não tem dinheiro. Mas, mãe, eu quero Danone. Querendo abrir o Danone ali mesmo. E ela segurando. E ela disse, meu Deus, e agora? Eu obedeci a tua vontade. Eu obedeci a sua voz. Mas, Senhor, eu acho que eu não entendi bem. Porque eu estou aqui agora e eu vou pagar mico. Porque eu não tenho dinheiro para levar as minhas compras. Mas naquele momento, o Espírito de Deus que havia falado com ela, às 4h da manhã, falou novamente ao seu coração, minha serva, fique tranquila. Eu estou no controle de tudo. Eu estou no controle da situação. Irmão, quando você entrega o seu problema para Deus, eu vou citar novamente o Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele disse, minha serva, fique tranquila, porque eu estou no controle da situação. O garoto, irmão, quase estava rasgando a barra do seu vestido. Mãe, vamos logo, eu quero tomar Danone, mãe. Escute bem o que aconteceu. De repente soou ali uma voz no serviço de alto-falante do supermercado. Os irmãos sabem que essas grandes redes, supermercado, tem o alto-falante, tem um sistema ali instalado. E de repente, uma voz bem melodiosa, audível, diz, atenção clientes do supermercado Carrefour. Hoje é aniversário aqui da nossa rede, do nosso supermercado. E nós vamos começar aqui o dia abrindo aqui brindes e dando alguns presentes aos nossos clientes, que são fiéis. Ela nem cliente era dali, irmão, mas Deus tem a sua maneira de trabalhar. E olha, atenção, hoje nós vamos dar uma compra para um de nossos clientes. A irmã ouviu aquilo ali assim, de repente o Espírito Santo pela 3ª vez falou no coração dela. Ela não sabia como ia proceder aquilo. Vai até o caixa número 18 com as suas compras. Ela pegou o carrinho, foi até o caixa número 18, e o filho querendo empurrar um, mas não conseguia, estava superlotado, e ela levou um e foi buscar o outro, e chegou lá e colocou os 2 carrinhos no caixa número 18. Mas, irmão, como era de manhã, o caixa número 18 não estava aberto, não estava funcionando. E as outras moças dos outros caixas, quando viu que ela colocou o carrinho lá, dizia para ela, olha, senhora, vem passar as suas compras aqui,
porque o caixa aí não vai abrir agora, não está aberto. Vem passar suas compras aí. Aí ela dizia: não, eu vou ficar aqui. Aí as moças diziam: não, mas esse caixa não vai ser aberto agora. Tá cedo ainda, não tem cliente suficiente. Vem passar suas compras aqui. Ela dizia: não, eu vou ficar aqui. Fica no lugar onde Deus te mandou. Se Deus te trouxe aqui para Hope, fique aqui, porque vai ter milagre de Deus para a sua vida. Logo, as moças diziam: irmã Maria José, essa mulher deve estar doida, está fora de si, porque o caixa está fechado. E ela está lá com os 2 carrinhos, e chamava ela dizia: eu vou ficar aqui. Mas aquela voz, lembra dela que eu disse, que havia soado a primeira vez? Que ia abrir o dia já dando brindes e parabenizando ali e dando muitas coisas ao cliente. Aquela voz disse: atenção, clientes do supermercado Carrefour, o primeiro brinde que nós vamos dar para um dos nossos clientes é: aquele que passar primeiro no caixa número 18 levará as suas compras sem pagar nada, de graça. Quando ela ouviu isso, irmão, ela já bateu a mão na catraca, estava destravada. Ela passou o primeiro carrinho, passou o segundo e levou as compras para sua casa sem pagar nada. Quantos acreditam que Deus é o mesmo? Que Deus ouve a oração do justo? O pior de tudo, que a bênção era completa. Dizia eles: pode deixar as compras que o nosso caminhão vai levar para você na sua casa. Quando a irmã chega lá, a compra já estava lá, estava descendo. Quando ela vai de a pé e chega lá, vê o caminhão do supermercado e descendo, irmão, as 2 compras. O esposo recebendo, chorando, não entendia nada. O milagre da multiplicação aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Fica em pé. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Você crê